Quando se compreende que nada é sobre você, e sim sobre o que o outro carrega, tudo fica mais leve. É libertador. Então, num mundo hipotético mais possível, o ideal seria gastarmos a nossa energia em sermos quem quisermos ser, sem esperar nada do outro. Se bastar em nossa auto-integridade. Se bater a vontade de ligar, liga. Compõe aquela canção, faz aquele café da manhã caprichado na cama, se demore no beijo, no olhar, bem no fundo do olho. Declare-se. Abrace as sensações como elas lhes vêm. Se no final das contas cada um lê o amor à sua maneira, então não importa o que se faz pelo outro. Para quem aprendeu que amar é rejeição, manipulação e abandono, nunca conseguirá aceitar a presença, a sinceridade e a constância vinda de nós. Pare de tentar ser pedaço para quem não consegue lhe receber inteiro. Concentre-se em você, sem esperar validação. E já que está fora do nosso controle, ou como alguém nos absorve, viva a sua plenitude como ela é. Se quiserem se afastar, tá tudo bem. Se quiserem desistir, se eles se acovardarem, tá tudo muito bem mesmo. Infelizmente, nem todos sabem receber o bem. E sobre essas pessoas nos cabe apenas a piedade e a torcida. Mas não gaste a sua energia em moldar-se. Viva você a sua realidade. Seja romântico, seja espontâneo, seja a própria leveza em pessoa. Viva isso sozinho, pra ti. E quando as pessoas passarem na sua vida, pelo tempo que for, vão ter o privilégio de desfrutar um pouquinho dessa maravilhosidade contigo. Pelo tempo que for. Mas isso deve ser seu, sobre você e pra você. Afinal, nunca poderemos controlar a bagagem do outro ou ajustar os seus filtros. Seja você, sem esperar do outro. Seja o agora da sua própria realidade. Muito bom dia, muito boa noite, muito boa tarde para você que tá ouvindo mais um Cativeiro Cast. Hoje, de novo, né? Eu aqui estou juntinho com você, a quatro paredes, só pra gente bater um papinho gostoso de novo, bem no seu ouvidinho. E vamos lá. Bom, hoje eu trouxe um tema que, bom, como todos os outros, são temas que ficam muito frescos na minha cabeça, são coisas que eu tô ali pensando constantemente e trago, né, pra vocês, caso isso também faça sentido ou venha fazer algum sentido pra vocês também. Que eu gosto de trazer aquela provocada, aquela coisa, né, de vamos parar, sentar, refletir, colocar a mão na consciência. E hoje eu queria comentar um pouquinho sobre o gasto de energia que muitas vezes a gente tem num esforço pra agradar o outro. E na verdade nunca é, ou quase nunca é, sobre o quanto a gente faz para uma pessoa que vai construir nela uma imagem clara sobre nós. Muito vago, né? E aí, interprete o texto. Essa é uma questão do Enem. Basicamente, o que é a ideia por trás disso? Eu acho que não comentei isso ainda em podcast, quero ter um momento pra gente falar só sobre paixão, só sobre essa coisa assim mais voltada para relacionamentos, para questão mesmo fisiológica, né, do que é se apaixonar. Mas vou trazer um pouquinho, né, pincelar um pouquinho o que tudo isso pode significar no que eu vou falar hoje. Se a gente parar para pensar que todos nós viemos, né, de um contexto muito nosso, muito subjetivo, desde a nossa criação, desde a nossa primeira infância, o que nos foi passado, ensinado, seja com palavras, seja com exemplos, o contexto, né, que a gente se habituou e nos permeou ali nos primeiros anos de vida. Se a gente parar para pensar o quanto isso nos construiu, né, e trouxe muito das nossas crenças, a gente começa a entender que não faz sentido, e nunca fará, né, a gente esperar que a outra pessoa tenha também uma mesma percepção de uma coisa como a gente tem. O que eu trago em específico hoje nesse tema é essa questão da admiração e até apreciação do outro em relação a gente. Eu vejo muitas pessoas um pouco confusas, e até mesmo eu, né, já passei situações assim na vida
desse certo sentimento que a gente tem de duvidar de nós mesmos, né? De pensar assim, poxa, mas eu fiz tanto, né, por tal pessoa e mesmo assim essa pessoa parece que não foi o suficiente. Eu acho que esse sentimento... E de novo, eu não quero só nichar e deixar assim pensando só em relacionamentos amorosos, mas acho que dá pra sim ser estendido, e com certeza dá pra ser estendido pra amizades, dá pra ser estendido pra familiares, relações, né? Relações que a gente tem de modo geral. E a gente fica se sentindo estranho por ter feito tanto pelas pessoas, e mesmo assim as pessoas parecem não ver, né, aquele esforço, aquela conduta que a gente tinha com essa pessoa dentro de uma relação, seja ela o gênero que for. E aqui eu comento um pouquinho do que a gente falou lá no início de base, né, base familiar e estrutural, pra dizer que, assim, pra pessoa que aprendeu, por um exemplo, que ser amado é ser rejeitado, que ser amado é ser abandonado, deixado de lado, manipulado, enganado, pra essa pessoa, ela jamais vai entender o oposto disso. Ela nunca vai conseguir receber a presença, a permanência, a consistência, a sinceridade, a honestidade. E isso tudo vai ser muito legal. Eu acho que um adulto sempre consegue reconhecer e achar isso valioso. Porém, pelo contexto que eu falei ali da criação das pessoas, a gente começa a entender que então não é sobre a gente, né? E não é sobre os nossos esforços. E sim, é o que essa pessoa tem de entendimento. E por que a gente tem que estar alerta a todas essas situações, né? É justamente para não ficar com esse sentimento de culpa, de insuficiência. E eu acho que o mais grave de tudo, e principalmente, para que a gente não passe a criar um comportamento do oposto, então. Sabe quando vem aquela coisa de então se ser assim não basta para as pessoas, então agora eu vou fazer completamente o contrário. Então se ser uma pessoa sincera, honesta e presente, né, é desvalorizado, então agora eu vou ser a maior filha da puta da história. É o que eu vejo muitas pessoas fazendo. E é ruim, porque para as pessoas que essencialmente trazem essa benignidade no comportamento, é até se anular, né? Porque você vai fazer coisas e ter um tipo de comportamento completamente o contrário daquilo que você gostaria de ter e fazer em prol de alguém, né? Do outro lado, que na verdade só não tem ferramentas para perceber e entender e absorver, né? E aceitar esse comportamento, como assim ele deveria ser aceito e recebido. Ou seja, como é que essa pessoa tão, vamos colocar assim, né? Machucada, por assim dizer, vai conseguir entender e receber o amor, o afeto, né? E a confiança e a amizade quando ela nunca teve isso, nunca experienciou isso e nem sabe, ela não sabe, né? Como agir com isso. E de novo, né? Eu falo pra gente ter muita atenção porque conforme a vida vai passando, a gente tem tantas distrações. E eu acho que quando eu trago esses podcasts, esses episódios falando um pouquinho mais sobre comportamentos e etc, o meu maior objetivo mesmo é trazer, pra quem quiser ouvir, né, e pra quem quiser entrar um pouco nessa provocação, é sobre a vida consciente, né, que a gente tem que ter. A gente sabe que existe um mundo cheio de distrações, mas é importante sim a gente parar, perceber, observar as coisas ao nosso redor, se observar e também entender o que faz sentido ou não no campo ali mais da psicologia mesmo, não só na questão emocional, e mesmo que viu emocional, a gente tentar analisar isso sempre em prol de ter algum aprendizado. Ou seja, para essas pessoas, né, dentro das nossas relações, de novo, né, que seja mãe, pai, que seja amigo, que seja irmão, que seja relacionamento amoroso, etc. Essas pessoas que passaram pela nossa vida e tiveram suas histórias e tiveram seus contextos, ou mesmo a gente, eu acho que também é importante frisar, tem pessoas que agora estão se identificando com o outro lado, né, que são pessoas que falam, não, mas pra mim, eu me sinto a pessoa que por mais que alguém faça tudo por mim, eu não sei receber isso, eu não sei, sabe, me conectar com... Eu sempre acho que a pessoa vai me largar, me abandonar, eu sempre lido com esse sentimento de rejeição, mesmo quando a rejeição não existe, eu sempre acho que eu não posso contar com ninguém, etc. Eu trago um pouquinho dessa reflexão, mais falando do outro lado, na verdade, porque eu percebo que às vezes a gente deixa de fazer aquilo que a gente quer fazer justamente em prol dessa espera,
né? Você espera que a outra pessoa valide aquilo que a gente tá fazendo, mas essa validação, ela pode nem vir. E não tem a ver com a gente, de novo, não tem a ver com a gente, tem a ver com como o outro percebe as coisas. Eu até comecei a escrever um poema, quem não sabe, sou poetisa. Eu, às vezes escrevo, né, desde que eu era bem mais nova, às vezes escrevo, assim, poemas. E eu tava pensando nisso esses dias, sabe, tendo uma visão, assim, bem ampla mesmo, assim, sobre o ser humano e as relações, mas mais importante, assim, sobre o ser humano e as emoções, sabe? E aí eu fiquei pensando, cara, imagina, sabe, se a gente pudesse ter um mundo ideal. Até eu escrevi sobre isso nas linhas, mas se a gente pudesse ter um mundo ideal e a gente pudesse contar apenas com aquilo que a gente quer viver e sente que tá vivendo, sem esperar do outro, eu acho que isso nos tornaria tão mais plenos, por assim dizer. Eu falo porque, de novo, né, agora acho que a gente pode trazer um exemplo mais específico nesse nicho de relacionamento, né? Se a gente tá ali e a gente tá, né, a gente tá ali demonstrando afeto, respeito, tudo aquilo que a gente luta pra ser, né, como um ser humano melhor, pra uma pessoa, que isso seja porque nós somos assim, né? Então se a gente tá com vontade de fazer alguma coisa por alguém, e aqui, de novo, amplamente, né? Cara, tá com vontade de ter uma atitude legal com um amigo, fazer uma surpresa legal pra um parente, pra alguém que você gosta, de modo geral. Faça isso. Sabe? Mas é que a pessoa, ela nem reconhece. Mas é que a pessoa, ela nem vai ligar. Mas é que pra mim ela não faz isso. Sabe, se você tá com vontade de fazer, faça. Não espere a validação do outro, não espere que aquilo seja... Escreva, telefone, se declare, faça um almoço especial, um café da manhã especial, sei lá. Eu acho que se a gente conseguisse se atentar mais àquilo que nos torna nós mesmos, a nossa própria integridade do ser, né? Eu acho que isso tornaria as coisas muito mais leves. Então, se o outro tem problema em absorver isso, se o outro tem problema em reconhecer esses atos, essas atitudes, se ele não consegue reproduzir isso, né? Até consegue entender, mas não consegue reproduzir isso, não consegue aceitar muito bem. Bom, que pena, né? Vamos torcer para essas pessoas para que um dia elas consigam evoluir, amadurecer, se libertar, né? Dessas feridas mesmo que a pessoa ainda tem que fazem ela ter esse comportamento, mas que não nos aprisione juntos, sabe? Para que a gente não se torne essa pessoa que vai deixar de se importar e a gente vai começar a se enrijecer por conta disso, sabe? Das pessoas ao nosso redor, a gente então começa a se comedir de uma maneira a ficar tão pobre na alma, sabe? Assim, eu acho que isso é uma coisa muito da vida adulta, eu começo a ver. E até tive amigos comentando assim, quando eu era mais jovem eu fazia isso, aquilo, outro pras pessoas. Hoje não, hoje eu aprendi que eu tenho que fazer completamente o oposto. Hoje eu não sou mais, né, entre aspas, né, trouxa, não faço mais isso, não quero mais saber daquilo e etc. E eu penso o quanto isso é triste, né? É triste porque a gente perde a oportunidade de vivenciar algo que a gente já gosta, sabe? E falando agora mais especificamente, acho que mais pra frente a gente vai com certeza comentar disso num episódio específico sobre isso, mas eu já pincelo de novo essa questão agora falando de relacionamentos amorosos, né? E casa com o que eu tô falando até então. Que mais uma vez, isso se encaixa muito, e eu sempre falo isso pros meus amigos, na questão da paixão. As pessoas têm uma influência grandiosíssima, né, do universo midiático, das dramaturgias, dos filmes, das novelas, de tudo, né, sobre o que é você ser arrebatado por um sentimento muito intenso, muito envolvente por alguém, e por essa razão você então vai lutar por uma relação ou vai criar uma relação com uma pessoa específica. Vem muito do campo da paixão, vem muito do campo fisiológico da coisa, né? Acaba sendo fisiológico, né? A paixão traz sintomas reais pro nosso corpo. E eu acredito que muito pela dramaturgia das coisas, a gente, se for de novo desatento e não viver uma vida consciente, a gente pode tender a achar, e eu vejo muitas pessoas que trazem isso como métrica, trazem isso como determinante
que a paixão ela é algo decisor para você fazer alguma coisa ou para você, sei lá, validar aquilo que você tá fazendo ou não, ou se sentir validado. Por que eu tô casando esses dois temas que parecem desconexos? Justamente por isso. Eu tenho uma teoria muito forte de que paixão nem fui atrás, tá? Mas eu tenho certeza que existem outras comprovações nesse sentido. Eu gosto muito de fazer mini pesquisas, assim, sabe? Eu lembro que quando eu tinha uns 19 anos, eu saí perguntando pra todo mundo: quem é a pessoa que você mais amou e por quê? Perguntei pra várias pessoas de várias idades, homem, mulher, menino, enfim. E as respostas foram tão diferentes, assim. Teve pessoas falando que a pessoa que mais amou foi alguém da adolescência, porque era um amor tão ingênuo e uma coisa tão leve, tão, sabe, ternura, sem maldade. Teve gente falando que foi a pessoa que mais amou, foi alguém que ela sofreu muito por essa pessoa. Então, era alguém que tinha uma crença que amar era sofrer e lutar e doer. Enfim. E depois de muitos anos eu fiz a mesma coisa em relação à paixão, né? Por que as pessoas se apaixonam e por quem elas costumavam se apaixonar? E a resposta foi interessante porque casou muito com o que já era a minha teoria, que era sobre os nossos gatilhos emocionais, né? De novo, as nossas percepções sobre a vida, sobre como nos foi ensinado, sobre as feridinhas ali que a gente tem, né? Desde criança. E que essas pessoas pelas quais a gente se apaixona ou não se apaixona tem a ver diretamente com isso. Então a gente tinha ali pessoas nas respostas, né, dessa pesquisa, desde a pessoa que falava que costumava se apaixonar por pessoas bem-sucedidas porque a validação dessas pessoas bem-sucedidas era algo que reforçava uma ambição pessoal, ou seja, é uma pessoa ambiciosa e geralmente vai se apaixonar por alguém que valide aquela progressão para o sucesso que essa pessoa sempre foi instigada, né, a ter e a fazer e a ser aquele orgulho para os pais, né? Até as pessoas com problema de autoestima, que então costumavam olhar muito para a questão da aparência e se sentir validada dentro de uma relação estando com alguém que define padrão de beleza para ela, né? Então se eu ando com alguém que é muito bonito, logo eu também sou uma pessoa muito bonita e etc. E pessoas também que se relacionavam, né, se apaixonavam por pessoas que, sei lá, as consideravam na verdade vulneráveis. Então tinha ali na vida do outro um papel de ajudador, de auxiliador, e aí faz sentido a pessoa nunca ter sido ajudada e agora ela querer ajudar os outros que ela vê em situação, né, de desamparo, na verdade, né? Enfim, por que eu comento desses gatilhos? Justamente porque, assim como eu falei no início, às vezes as pessoas dão o melhor delas, e agora falando, né, especificamente de uma relação ali amorosa, e elas sentem que o fato do outro não ter se apaixonado por elas desvalida tudo que elas fizeram, ou meu Deus do céu, né, fiz tudo isso pra quê? No final a pessoa nem quis nada comigo e etc. Felizmente a maior parte das pessoas se baseia muito na paixão pra tomar decisões, principalmente pra essa área, né, da vida. E de novo, desapercebem-se que tem a ver com gatilhos. E de novo, se pra uma pessoa que, vamos colocar esse exemplo, né, se para uma pessoa que, por exemplo, na situação onde a pessoa só se apaixona por alguém que ela acha que tem que ajudar, se ela conhece alguém que não necessita da ajuda, vamos supor que é alguém que é super independente, uma pessoa que faz seu próprio rolê acontecer, uma pessoa mais madura, etc., ela jamais se apaixonaria por alguém assim. Ou se é uma pessoa que tem um problema ali com a questão da ausência, da rejeição, tá acostumado que ser amado é ser rejeitado, é receber ghost dos outros, é viver nessa situação inconstante, nessa ausência, e de repente ela encontra alguém que é totalmente oposto, é presença, é sinceridade, ela jamais vai se apaixonar por alguém assim. Então por que eu trago esses dois temas? Eu sempre gosto de trazer a parte prática das minhas ideias, e essa questão da paixão de relacionamento, acho que ela traz muito esse viés, assim, do que eu quero dizer. Visto que, no final das contas, as pessoas vão ler você, a maneira delas, com o olhar delas, com a experiência delas, com o trauma delas em relação à vida, então importa como que as coisas vão ser feitas, se elas têm sido feitas já com o propósito de se moldar ao outro, né, por assim dizer.
no final das contas não vai importar. Você pode fazer tudo por alguém. Se no final das contas essa pessoa tiver como consciência e enfim, energia motriz ali de que ela vai fazer de tal jeito porque ela sempre fez assim e vai fazer, e a fonte dela de agir é essa, ela vai fazer desse jeito, sempre. Né? Se ela não se perceber, se ela não for uma pessoa consciente, e não interessa o que você deixou de fazer. Então por isso, eu acho que o foco central desse episódio é justamente trazer, saiba você então aquilo que faz sentido no seu ser e fazer, e ser ou não bom pra você, né? De novo, trazendo pra questão prática das coisas. Se você sente vontade de fazer o bem pra alguém, faça. Se você sente vontade de estar junto, de ser presença, faça. Ai, mas o outro não merece, mas o outro isso. Claro, né? Pelo amor de Deus, não estou falando de você se enfiar em situações que te desvalorizam, situações, né, que te humilham, te rebaixam, não é isso. Mas pra você que tá se sentindo meio pedaço, onde você sabe que pode ser inteiro, em qualquer área da sua vida, em qualquer relação da sua vida, é mais sobre isso. Você sair mesmo desse quadradinho que tá tentando se encaixar aí na visão do outro, tá tentando se encaixar na percepção do outro sobre o que é ser isso ou aquilo, e ser você, de fato, né? Não ficar se prendendo nessas métricas que são de pessoas que não são você, né? De repente, o supra-sumo pra uma pessoa do que é alguém incrível, maravilhoso, você olha e fala, caraca, jamais seria aquela pessoa, mas de repente, no seu próprio potencial, você seria até mais do que isso, né? Ou não é, talvez, necessariamente sobre ser mais ou ser menos, mas só ser diferente, completamente diferente, né? E isso é uma coisa que eu acho que em qualquer episódio do podcast eu sempre vou instigar muito, que é o fato da gente sempre se conhecer. Tem um episódio que eu já fiz sobre isso, e se você não ouviu, fala sobre autoconhecimento, que é o Se Conheça ou Pereça. E um dos tópicos que eu comento da importância do autoconhecimento é justamente para isso. Se a gente não se conhece, um dos fatores que vão acontecer com a gente é justamente a gente querer se moldar ao outro, e a gente querer entrar em métricas que não falam sobre nós, e a gente entrar numa comparação que é injusta e desleal, porque são pessoas que são completamente diferentes da gente, com bagagens completamente diferentes das nossas e ferramentas que não são as mesmas. Eu, Catiele, jamais vou poder me comparar com alguém que nasceu numa realidade financeira completamente diferente da minha, que teve um amparo familiar completamente diferente do meu, que tinha uma situação no lar ou na vida social completamente diferente da minha. Essas coisas me formaram assim como formaram essas pessoas, e forma cada uma delas, né, no seu próprio contexto. Então, de novo, envelopando, né, tudo isso que eu falei até já, primeira palavra, consciência, sempre muito atento às coisas que a gente tá fazendo e por que tá fazendo. E aí, entender qual que é a intenção atrás daquilo, né? O que tem gerado essas interações nossas com as pessoas à nossa volta, né? A gente tá ficando magoado, né, com essas rejeições, com essas desaprovações. A gente tá tentando, nosso esforço tá sendo, nossa energia tá sendo gasta nesse esforço de querer se encaixar onde a gente não tem que estar ali, né? Ou foda-se, a gente pode sim aproveitar esse momento a nossa maneira, e vou curtir. Se a pessoa não consegue reconhecer quem eu sou, como eu sou, é um problema dessa pessoa. Eu vou curtir aqui e vou ser o meu inteiro, o meu 100%, a minha integridade na sua maior plenitude, e foda-se o que essas pessoas vão pensar, vão achar ou vão querer pra elas ou não. Eu vou ser eu e as pessoas que sejam elas, né? Então é mais ou menos esse o recadinho de hoje. Eu sempre fico na dúvida se eu sou clara nas coisas, porque minha mente divaga, não no sentido de eu esquecer o que eu tô falando, mas eu sempre sinto que um assunto leva ao outro, uma coisa leva a outra, e são muitas peçazinhas, né, que compõem todo um raciocínio, e eu fico sempre preocupada se as pessoas entendem. Tô chamando você de burro? Talvez sim. Mas o que importa é que você é uma pessoa que Deus ama muito e criou. Ai, humor, tá, gente? Humor, rubrica aqui, humor e risadas e piadas, tá? Mas é basicamente isso. Esse é um episódio que vai ficar um pouquinho mais curtinho, e que, né, a gente esteja aí sempre aberto
para as coisas que a gente tá fazendo, sempre de olhos assim arregalados para as coisas e ouvidos muito atentos. Enfim, que a gente use todos os nossos sentidos para perceber cada passo que a gente dá e buscar, né, a evolução com isso. Não ser aquela coisa do, eu sou assim e faço assim e acabou, mas a gente trazer, né, essa consciência para as nossas atitudes. É isso, galera. Eu nunca sei como finalizar um podcast. Eu falo beijinhos, até a próxima, se inscreva. É isso, pessoal. Que todos nós então sejamos conscientes.